De volta aqui na nossa sala de visitas, agora com você, ó. Senta aí comigo onde você estiver, porque esse assunto é do seu interesse. Você tem constantes dores de cabeça? Você conhece alguém aí na sua família, na sua casa, que vive se queixando de estar com dor de cabeça todos os dias? Você sente aquela dor de cabeça? Ou você tem crises de enxaqueca? Nossa, crise de enxaquecas. Crise de enxaqueca é uma coisa terrível, que atrapalha você trabalhar, viver, conversar, conviver, enfim. É horrível. Você tem isso? Então agora nós vamos conversar com a nutricionista Cíntia Balardes. Isso. Falei certo? Falou. Seja bem-vinda, viu? Eu que agradeço. Muito bom estar aqui hoje com você. Ó, é muito bom para nós também, para quem está em casa, para a gente poder falar sobre esse assunto, Vamos né? conversar. E descobrir quais são os alimentos do nosso dia a dia ali que faz com que a cabeça doa e quais são os alimentos que evitam a dor de cabeça, né? Porque muita gente não sabe, eu também não sei, mas Sim. assim, por onde a gente vai caminhar? A primeira coisa é, a dor de cabeça sempre é provocada pelos alimentos que nós consumimos? Não. A dor de cabeça, a causa dela, ela ainda não está bem estabelecida. Então, existem vários fatores que podem causar enxaqueca, né? Sendo estados de humor, o estresse, né? Questões hormonais, nós mulheres, né? Principalmente, nós temos uma taxa de 3 vezes mais enxaqueca que os homens, por exemplo. TPM. Exatamente. A gente ainda tem um fator também em relação à alimentação, desidratação também tem maiores índices de enxaqueca. E você também, às vezes, alguns outros fatores ambientais que podem estar envolvidos na gênese dessa enxaqueca. Porque o que é a enxaqueca? Nós temos uma camada externa no nosso cérebro chamada dura mater, né? E ao redor dessa dura mater você vai ter vasos sanguíneos. A dilatação desses vasos é que acaba provocando a dor, porque a dura mater é sensível à dor. E alguns componentes daí presentes em alguns alimentos têm essa função vasodilatadora, que podem levar à dor. Mas o que acontece? Assim, não são todos os alimentos que vão causar enxaqueca para todas as pessoas da mesma forma. Daí a gente vai ver uma certa sensibilidade de algumas pessoas a alguns alimentos e enquanto pessoas que não têm tendência a ter uma enxaqueca vão consumir esses alimentos e não vai acontecer nada. Então tudo vai depender do organismo da pessoa. Exatamente, desse grau de sensibilidade. Então, por exemplo, assim, vamos falar de um alimento. O chocolate, ele é o campeão das queixas. Então, assim, nem todo mundo que vai comer chocolate vai ter uma enxaqueca. Mas a maior parte das pessoas que têm enxaqueca referem que sentem, né, esse aumento das crises quando comem chocolate. Certo. Por quê? Porque nós temos uma substância lá chamada teobromina. Teobromina, guardem esse nome. Exatamente. E ela é vasodilatadora. Então, se eu tenho vasos sanguíneos, vasodilatação, você vai ter o fluxo sanguíneo mais pulsante naquela área da dura mater, como eu falei, vai desenvolver a enxaqueca, vai ter essa sensação de dor. Então, esse é só um dos alimentos. Um dos alimentos. Agora, pessoas que reclamam diariamente de ter dor de cabeça. É um incômodo terrível, né? Todos os dias a pessoa ter dor de cabeça, de repente ali, da hora que ela acordou até a hora que ela vai dormir, se ela fizer uma alimentação mais adequada, ela pode aliviar essa dor de cabeça. Então vamos começar ali. De café da manhã. Eu acho que se dividir assim fica mais fácil para quem está em casa também acompanhar. Exatamente. De café da manhã, o que pode causar dor de cabeça? O café. O próprio café, pronto. Aí... O café, então, ele também é se o chocolate é o primeiro, o café é o segundo. Então, o café preto também, as pessoas que acabam tendo enxaqueca referem que o consumo do café aumenta as crises de enxaqueca. Porque também tem outros compostos ali que são vasodilatadores. Então, assim, em crises agudas, o que a gente pede para essas pessoas? Retirar ou evitar o consumo do café. E passando as crises, você vai daí reintroduzindo aos poucos ou gradativamente esses alimentos. Não quer dizer que ela não possa tomar café, mas que nessas crises...
Eu tô sentindo gente até chorar, eu tô escutando o choro, olha lá. Eu tô vendo a lágrima correr de quem ainda tá lendo. E agora eu vou ter que tirar o meu café. Faz o seguinte, você tem dor de cabeça, quer participar dessa conversa conosco? Vai nas nossas redes sociais. Lá no Facebook, mulher.com oficial, tem uma foto lá bem bonitona, bem cheirosa, minha e da Cíntia. Comenta lá e deixa sua pergunta também ali. Se você tem dúvidas a respeito da dor de cabeça, que alimento você tem consumido que você percebe que pode provocar, ou se você tem dúvida de algum alimento que você consome, se isso está te causando dor de cabeça. Deixa lá a sua participação pra gente, que a Cíntia vai te tirar a sua dúvida, tá bom? Ô, doutora, mas aí, se pegar o café e misturar com leite, funciona? Ou não, o café está ali do mesmo jeito? Você vai continuar tendo, vai estar de uma forma um pouco mais diluída. O pingadinho, mas então, não é só um disfarce. Mas você vai ter ali ainda esses compostos vasodilatadores. Agora, se eu disser para você que tem pessoas que tomam leite e tem também essa sensibilidade, então não existe uma dieta que a gente possa dizer para a enxaqueca. Existem os alimentos mais comuns. Os alimentos que podem causar essa vasodilatação e tem ainda alguns alimentos que a gente não sabe nem como explicar. Por exemplo, algumas pessoas falam que quando ingerem frutas cítricas, acabam tendo mais crises de enxaqueca. Então não há, né, uma certa lógica em alguns alimentos, ou a gente ainda não estudou bem a fundo, a gente ainda não descobriu quais são os componentes que podem estar presentes, por exemplo, em frutas cítricas e causam, né, essas crises de enxaqueca. O carboidrato então também pode. Tipo pão, eu estou falando ali no café da manhã, o pão, ou uma bolacha, alguma coisa. Carboidratos em geral também são referidos como ou pão ou alguma massa. Você ainda tem pacientes que também referem para a crise de enxaqueca. Mas como eu falei para vocês, assim, o campeão é o chocolate, tem o café, o álcool. E o álcool, quando eu falo, não é a ressaca do álcool, mas sim uma dose naquele happy hour que a pessoa vai tomar. E assim, das bebidas é o vinho, que é mais referido, podem também aumentar essas crises de enxaqueca. E a fruta? Alguma fruta de café da manhã vai dar enxaqueca ali? Ou não? Então, como eu te falei, as frutas cítricas e a banana nanica. Essas são duas frutas que são as mais... Mas eu não falei de melão, eu não falei de mamão. Viu? Ó, banana nanica, aquela grandona lá, então toma cuidado com ela se você tem dores de cabeça. E as frutas cítricas, laranja, mexerica, limão. Limão, né? exatamente. Tudo que é mais azedo. Tangerina. Aí você tenta cortar do seu café da manhã. Se você come fruta no seu café da manhã, coloca mamão e melão. Na verdade você observa se essa fruta vai te causar, porque não necessariamente todas as pessoas que têm enxaqueca vão ter sensibilidade a esses frutos. Pode ser que essa pessoa tenha ao café, né? Então, nesse quesito, como não tem um diagnóstico muito bem estabelecido, a gente vai observando a sensibilidade de cada pessoa. E o que dá para substituir, por exemplo, o café, o chocolate, as frutas cítricas? Então, você vai acabar ingerindo outros frutos, né? Não deixa de ingerir. É importante que a gente ingira entre frutos e vegetais pelo menos 5 porções dia, né? Ainda bem que são só as bananas e essas frutas cítricas que são citadas. Mas a gente tem uma imensidão de outras frutas que podem substituir, de qualquer forma, essas frutas que são citadas, né? Então, a gente não pode deixar de ingerir as vitaminas e minerais presentes nessas frutas e também as fibras, que são muito importantes, né? Certo. Tem uma pergunta que chegou aqui no nosso Instagram, doutora. Quem sofre de sinusite, tem, né, aquela sinusite constante, vai ter dor de cabeça, mas existe algum alimento que alivia isso? Tem influência ou não? Não, infelizmente em relação à alimentação não. O importante é estar bem hidratado. Daí a gente pode falar aqui da ingestão de líquidos, aí, ó, né? Suco, água, né? Suco também, né? E outras bebidas. Então, o importante é estar hidratado. Agora, por exemplo, no intervalo, café da manhã, almoço ou almoço, jantar, pessoa que ficou muito tempo sem se alimentar, ela pode ter crise de enxaqueca? Pode ter crise de enxaqueca junto com até a hipoglicemia, né? Que a gente chama. Então, é importante também manter esses lanches, né? Não ficar tanto tempo sem se alimentar. Né? Pode ser lanches como frutas ou com algum cereal junto ou algum iogurte. Daí é só evitar aqueles alimentos que acabam, né, aumentando as crises. Certo. E aí, então, na hora do almoço, jantar ali, que tipo de alimento pode provocar dor de cabeça? No almoço e na janta, a gente não vai ter tantos alimentos que
que estão relacionados a essa enxaqueca. Né? Então, não vi ninguém referindo ainda em relação a arroz, em relação a feijão, carne, legumes, né? Carnes e legumes. O que a gente vê é a quantidade de gordura daí presente nessas refeições. Né? Se você tem uma quantidade muito grande de gordura, sim. Aí queijos também muito gordos também, sabe? Podem aumentar as crises de enxaqueca. Então é o bom senso que a gente fala. Então, tem uma certa lenda em relação a esses condimentos. Então explica para nós aí, vai, sobre os condimentos. Não, os condimentos, você não tem muita referência em relação a isso, né? De queixas dos pacientes em relação a temperos e até os picantes, os condimentos picantes, as pimentas, né? E enxaqueca. Essas são, para falar a verdade, de pacientes que eu já atendi até hoje, eu não recebi nenhum no consultório. Né? Então, é aquela graduação que eu falei para você, o chocolate, o café, a desidratação, o fato de você estar desidratado, o álcool, né? E alguns outros alimentos, assim, muitos esparsos, como eu falei para você, frutas cítricas, banana, algumas pessoas falando até do leite. Banana nanica, né? Isso, banana nanica. Então, acaba sendo bem pessoal, mas as maiores queixas são do chocolate e o café, que são maravilhosos, só que daí durante as crises, né, a gente acaba tentando evitar até porque aí o que acontece? A mulher está com TPM, aí ela vai lá e faz o quê? Se joga no chocolate. Aí o chocolate vai dar dor de cabeça, mas ela já estava com dor de cabeça por causa da TPM, aquela confusão danada. Às vezes pode ser que para essa pessoa nem seja o chocolate o gatilho que a gente chama, né, para dor de cabeça. Pode ser que tenha algum outro gatilho. Então, é aquilo que eu falei para você. É bem pessoal, a gente percebe quais são os sintomas, quais podem ser os gatilhos e tenta evitar nessas crises, né, de enxaqueca. Então, vamos falar de tratamento, né? A pessoa tem dor de cabeça, foi lá, tentou resolver a questão do chocolate, café, tirou algumas coisas e continua. O que a pessoa tem que fazer para... Porque é muito incômodo. Em primeiro lugar, Drica, é importante procurar o médico. Porque a gente tem que tirar todas as outras possibilidades, né? Para saber que aquilo é uma enxaqueca e tentar saber qual a causa daquela enxaqueca. Existe tratamento medicamentoso? Existe tratamento medicamentoso. E há anos era só visto como medicamentoso. Agora a abordagem da enxaqueca ela é mais multiprofissional. Nós entendemos que há um componente de estresse, há um componente até de falta de atividade física que pode aumentar as crises de enxaqueca, e há o componente, no caso, alimentar. Né? O que tem sido pesquisado em relação a benefício de tratamento, né, em relação a alimentos ou suplementos e a enxaqueca? Ômega 3. E onde é que eu tenho o ômega 3? Eu não preciso simplesmente suplementar através de suplementos. Se eu como aquele peixe, né, que é fonte de ômega 3, e aqui a gente não está falando só do salmão, a gente está falando de uma sardinha. As sardinhas também têm uma quantidade boa de ômega 3. Os azeites, né, desses peixes também têm ômega 3. Então, seria interessante não só para a enxaqueca, mas uma série de benefícios que o ômega 3 pode trazer para a nossa saúde, até cardiovascular. A questão do sono também. Olha isso. A gente tem que conversar sobre isso porque as pessoas estão dormindo cada vez menos. É verdade. E acordando cansada. Exatamente. É assim que acontece, gente. E esse fato de você acordar cansada, né, quer dizer que o seu sono não foi ou na quantidade que deveria ser, ou ele não foi como ele deveria ser durante esse período. Então, é outra questão que também pode interferir, né? O dormir melhor. Certo. Também faz parte do tratamento. Então, como falei para você, é multiprofissional, né? Ela é multifatorial. Ou seja, vai depender, de repente, até do estilo de vida que a pessoa Exatamente. Vive, né? E Cíntia, chegou aqui uma pergunta da Terezinha Alves, ela é de Itatiba, São Paulo, aqui bem pertinho da gente. Aqui, legal. Terezinha, obrigada pela sua ligação. Pela sua participação aqui conosco. Um beijo para você aí, minha linda. Ela pergunta assim, ela quer saber quando a dor de cabeça é emocional. É quando você consegue
eliminar todos esses fatores, então, por exemplo, assim, você vê que não tem uma causa de alimento, você vê que às vezes você não tem nenhum desses fatores que a gente acabou conversando, como a prática de atividade física. Quando você consegue eliminar todos esses fatores e ver que o que está assim, causando bastante essa dor pode ser o estresse, pode ser um relacionamento dentro de casa, alguma coisa assim. Preocupação também? Preocupações, exatamente. Então, ela acaba sendo, né, um caso, sim, de uma enxaqueca emocional. E daí você deve procurar o profissional adequado para isso, né? Um psicólogo, um psiquiatra, né? E também algum médico para te dar alguma medicação, né, para esse caso. Porque daí você acaba eliminando todos os outros fatores e vê que sim, a causa é emocional. Então aí teria que fazer uma busca, né? Exatamente. Começar ali, se cuidando. Enquanto a gente não consegue chegar no fator, você não consegue deixar de ter a dor. Sim. Então, assim, se você não resolve também seus problemas emocionais, você vai acabar continuando tendo essa dor. Se você é muito preocupada, de repente, você é muito preocupada, Terezinha, né? Uma pessoa muito preocupada, fica sempre tensa, sempre... Exatamente. E aí pode causar isso. Então é uma busca, né? Cuidar de tudo até chegar na causa para poder tratar a causa e não o sintoma. E aí eu já pergunto, e a automedicação, por exemplo? Não. Os chazinhos, falando de alimentação? Tô com enxaqueca, então eu vou lá e tomo um copo de leite misturado com não sei o que lá, já tomo analgésico sozinho. Isso também não é bom, doutora? Então, assim, não vai fazer mal, mas a gente ainda não tem estudos mostrando o benefício disso. Até de fitoterápicos, por exemplo. Então, a gente ainda não tem benefícios bem estabelecidos disso como um tratamento. Eles podem ser coadjuvantes. Quando você já está em tratamento, talvez tomar algum fitoterápico, ele pode ser até que melhore, mas ele isoladamente, ele não vai resolver esse problema. A não ser alguém que já fez isso só com fitoterápico, se curou e aí precisa ter esse relato e tudo isso, né? Doutora Cíntia, vamos dar uma olhada ali nas nossas redes sociais, lá no nosso Facebook, ver quem está aí. Quem está aí no nosso Facebook? A Vânia Fagno Passos. Oi, boa tarde, boa tarde. Eu sofro de enxaqueca e é muito frequente. Durante minhas crises, eu não posso tomar leite porque a dor aumenta. Chega até dar vômito de tanta dor. Foi o que eu falei para você do leite, né? Então, nós estávamos falando do café e agora ela está referindo sobre o leite. Que é algo assim que muitas pessoas às vezes não pensam, que o leite é que pode causar, né, a enxaqueca. Eu sempre digo para os pacientes que deve procurar sempre o médico para a gente ter a certeza de que tipo de enxaqueca a gente está falando, né? Porque geralmente ela comete um lado só. Então, assim, às vezes é bom você procurar, você ter um diagnóstico mesmo médico e ver como a gente, por exemplo, assim, ela vai ter que retirar durante um tempo, né, se a gente fosse fazer alguma orientação nutricional aqui para ela, o leite. Mas eu preciso colocar alguma coisa nesse lugar e quanto tempo eu vou ter que tirar esse leite? Né? Então, assim, procura um profissional, procura uma nutricionista para ver o que a gente pode substituir, né, durante esse tempo e ver se realmente é isso. Às vezes a gente até pode ser que tenha alguma ideia errada de qual alimento. Às vezes você toma o leite, mas você está comendo outra coisa também e é esse outro alimento que pode estar causando. Sim. Né? Mas não tiro a indicação dela, porque sim, tem aparecido bastante paciente referindo o uso do leite e a enxaqueca. Certo, tem mais participações conosco lá no nosso Facebook. Vamos dar uma olhadinha. Quem está? Tatiana Vaz Peretti. Boa tarde, queridas. Boa tarde, Tatiana. Sofri por 2 anos de enxaqueca e a cada crise eu parava no hospital. Depois de uma bateria de exames, descobri que estava com esteatose hepática. Depois que comecei o tratamento com remédios e reeducação alimentar, não tive mais crises fortes. Apenas algumas dores, eventualmente. Manda beijos para a Videira Santa Catarina. Claro que a gente manda beijo para você e também para todo mundo aí de Videira Santa Catarina.
Tem mais participação ali? Já vou ler, doutora? legal, Depois a gente já comenta. Vamos ver. A Ana de Paula. Boa tarde. Minha filha tinha crises graves de enxaqueca e chegava a desmaiar. E o maior causador era o chocolate. Olha lá, tá vendo? O chocolate aí como vilão, né? Tadinho de chocolate, mas vai fazer o quê? Tem que dar um tempinho para ele. Exatamente, até porque tem outros benefícios ali no chocolate também. Então, né? doutor, ó, para você ver, essa outra participação que nós tivemos foi uma doença que ela tinha e que causou tudo isso. Exatamente, que causava enxaqueca. Então, enquanto a gente não chegar nessa conclusão, realmente é só uma enxaqueca, eu digo no caso, não estar relacionado com outras doenças. Então, a gente vai tratar a enxaqueca, mas ali ela teve que tratar um outro problema, que é a esteatose hepática, que causava a enxaqueca. Ou seja, a importância de procurar o profissional para poder chegar na causa da doença, né? Muito obrigada, viu, pela sua participação, pela sua vinda aqui na nossa casa, conversar sobre esse assunto, nos esclarecer. Volte sempre, tá bom? Só convidar. Tá certo.